tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Eu acho que depois de um evento, uma palestra dessa rica do Ricardo, a contribuição do Pablo, acho que aqui eu vou tentar resumir mais uma vez um pouquinho da nossa história, contar para vocês um pouquinho dessa transformação, como citou o Pablo, que fez a Nexera chegar até esse momento de hoje, né? E que fez com que talvez esse momento seja tão ímpar na nossa história quanto alguns outros momentos que nós tivemos. Eu vou tomar a liberdade aqui, vou colocar meu óculos aqui, porque algumas palavras eu tenho que relembrar, e aí eu preciso dele como suporte, né? Infelizmente, a tecnologia não resolveu isso tudo. Mas, em breve, quem sabe. Pessoal, mais uma vez é um prazer, né? Mais uma vez, eu acho que, concluindo com as palavras do Ricardo, né? Nós estamos aqui tentando aproximar pessoas, aproximar empresas, aproximar o mercado, seja nacional ou internacional. Apesar da distância física, né, que a gente fala, nós queremos aqui cada vez mais contribuir, né, com o sucesso das empresas. E agora falar um pouquinho dessa história, né, do disquete ao Pix, que nós provocamos aqui com vocês, para contar um pouquinho da história da Nexera, porque nós chegamos aqui hoje, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo. Em poucas palavras, né, nós temos aqui um tempo limitado, então eu vou passar alguns bullets, alguns pontos importantes da história da Nexera, para que vocês entendam, né? Quando ele fala, nós estamos vivendo um momento importante no cenário brasileiro, né? Nós falamos agora do Pix, né? Eu queria começar do final para o início, né? O Pix, na nova forma de pagar, de receber, isso marca uma era diferente na história de pagamentos, e eu acho que vale a pena nós entendermos por que estamos chegando aqui hoje e aí para onde nós vamos, e por que nós estamos aqui hoje. Né? Vocês sabem muito bem que essa revolução que se prepara no mercado, ela vem se acontecendo há 3 décadas. Há muito tempo o mercado vem se transformando. Eu diria transformando de forma rápida. E nós tivemos a felicidade de nascer num momento que essa transformação poderia acontecer de forma bastante eficiente. Bom, olhando lá atrás um pouquinho, 1980, né? A Nexera era um embrião. Começava a construir a nossa história. Eu e Edenir trabalhávamos em banco e olhávamos os processos tão manuais, né? Essa dificuldade das pessoas de enfrentar fila, excesso de papel, conciliação de papel. Como é que nós conseguiríamos, até imaginar hoje, como é que nós conseguimos trabalhar com tanto papel, né? A gente se pergunta, talvez muitos de vocês nem passaram por essa experiência, mas era tanto papel, era tanto documento, que nós não sabíamos, nem conseguimos explicar hoje como é que se conciliava um processamento, como é que se processava o movimento de um banco durante uma noite e como é que as empresas conseguiam enxergar o seu recebível. Bom, isso foi 1980, né? Víamos as filas em bancos. Imagina esse tumulto de pessoas, essa quantidade de pessoas enfrentando dificuldades, tempo incômodo, e nós tentando enxergar o que nós poderíamos fazer para transformar esse momento. Bom, veio aí as ideias loucas, né? Quem sabe se nós pudéssemos transformar um banco numa agência virtual em qualquer lugar. Talvez vocês não saibam, em 1994, a Nexera registrou um nome chamado Local Bank. Seria o banco em qualquer lugar. Naquela época nós pensávamos, se tem maquininha, se tem qualquer coisa, por que eu não posso usar qualquer tipo de máquina para poder pagar uma conta ou fazer um serviço? Uma marca que nasceu lá atrás, 1994 já registrávamos. Diria outra coisa, em 1994, primeiro programa de ensino à distância no Brasil, lançado pela Universidade Federal Santa Catarina Universidade, foi feito, lançado e desenvolvido pela Nexera. Nós acreditávamos que um dia essa virtualidade que nós estamos vendo aqui aconteceria. Hoje nós vivemos isso como uma experiência real. Para pular um pouquinho mais, né, saltar alguns anos, precisando passar aqui, contar aqui a história de 10 anos aqui, ou 30 anos, eu vou passar 2, 3 horas aqui com vocês. Então, anos 90, né, preparamos o nascimento da Nexera, né, já vimos aí o Home Bank, na embrionária ideia, 92 nasce a Nexera, na era que o Home Bank ganhava espaço no mercado, na era em que nós começávamos a pensar que poderia haver um nível de automação. Então, aquele sonho que vinha lá de trás, do final dos anos 80, começava a transformar-se em realidade pela aproximação das tecnologias, caras ou não, mas já aproximávamos. Naquela época, 2 pessoas, 3 pessoas, né, o Rui juntos,
nós dizemos, quem sabe nós começamos a capturar esse papel. Vamos transformar o papel já num documento que possa ser transportado de forma mais objetiva, mais rápida, e não mais aquele processo de mandar papel. Eu me lembro daqueles malotes, os carros saíram correndo de uma cidade para no núcleo central, e aí nós tínhamos que documentar, digitalizar aquilo lá e transformar isso num documento que pudesse ser legível e pudesse ser depois transportado para o computador, processado, e ainda nós tínhamos que até de manhã cedo concluir esse processo. Naquela época nós chegamos assim, isso é loucura, né? Nós temos que acabar com isso. Nós precisamos mudar os processos. E foi nesse momento que surgiu a ideia de, vamos transmitir os dados. O primeiro projeto nosso foi, vamos acabar com esses carros viajando e vamos transmitir esses documentos de onde estiver, com o recurso de telecomunicação que tivéssemos. E naquele momento nós conseguimos um acordo com a Embratel, mudar um processo e criar o primeiro processo de transferência de dados. Na época, um conceito muito pouco conhecido, falamos do EDI, ou EDI, troca eletrônica de dados, em que nós conseguimos mudar muita coisa na vida das empresas. Aquilo que levava 3, 4 horas viajando, levava 3, 4 minutos para chegar. Então, houve uma transformação importante. Então, no 90, nasce a Nexera com esse conceito de integrar, diminuir tempo, diminuir espaço. Nós estamos falando aí de novo em aproximar. 95, pulando mais alguns anos aqui, né? 95 nós começávamos uma revolução diferente. Ali, a partir de 93, os primeiros computadores chegavam nas empresas de forma pessoal, algumas empresas já investindo mais na informatização, as pessoas começando a ter o computador em casa. Opa, agora nós não precisamos mais só pensar em integração entre as unidades de processamento. Vamos pensar, quem sabe que eu já consigo que os dados se originem das empresas e cheguem até os bancos, e aí nós começamos a processar. A transmissão de dados, que era precária, e eu diria precária na época, a rede de pacotes, linha de escada, quem sofreu com isso, ela começou a ganhar um espaço maior. De forma ousada, nós montamos uma rede integrando as principais capitais do Brasil, montamos uma operação com linha de escada e rede de pacotes, e começamos a criar a primeira rede eletrônica para conectar capitais, bancos e empresas. Isso, na época, foi bastante ousado, porque nós tivemos que investir muito forte em tecnologia para garantir a integridade de dados. Em 95, a internet aparece de forma comercial, ela começa a ganhar escala, e aí os nossos processos começam a ganhar outra dimensão. Primeira coisa, será que a internet vai acabar com isso tudo e vai dar tudo de graça? Não, o desafio nosso foi, a internet vai exigir mais qualidade, capilaridade maior, nós vamos exigir mais segurança, mais monitoramento. E aí, o nosso produto, que já tinha nascido com protocolo IP, se transformou numa grande plataforma de mercado para conectar principalmente as grandes companhias e todos os bancos. Já aí nós já falávamos o seguinte, já que eu estou conseguindo conectar todo mundo, quem sabe eu já não vou fazer uma plataforma que faz banco a banco. A loucura aumentou, né? Diz os caras assim, agora vocês querem conectar todos os bancos numa única conexão? Sim. Se eu falo com mais de um banco, por que a minha plataforma não fala com o nó central da Nexera e ela consegue me conectar a todos os bancos simultaneamente e eu reduzo o meu tempo de processamento? Mais uma evolução, mais um desafio que nós lançamos no mercado e mais um desafio vencido. Naquela época nós começamos a falar, agora nós somos multibanco e multiplataforma, multiprocesso. E com isso, de novo, mudou o cenário, mudou a visibilidade da Nexera no mercado. Talvez um desafio importante para muitos que não, naquela época não acreditavam que era possível, nós vencemos mais uma barreira. Vamos pular lá para o ano 2000, né? Quanto o Internet Bank ganhava escala, as evoluções no processo bancário andavam acelerados, os bancos investindo muito, nós já investimos em segurança, gerenciamento, melhoria da automação, a plataforma única multibanco já rodava de forma forte, os principais RPs já passavam a adotar essa plataforma como grande plataforma para resumir os tempos de processamento dos seus grandes clientes e o volume de dados começava a crescer absurdamente. E aí nós começamos a perceber que havia significado naquele todo o sonho que nós temos. O mercado começava a entender que a Nexera poderia, de fato, ser um grande integrador e um grande facilitador para que nós aproximássemos empresas, aproximássemos processos, aproximássemos bancos, aproximássemos as pessoas em si. Então, as plataformas nossas começaram a ganhar destaque, ganharam reconhecimento no mercado, os RPs importantes deram esse impulsionamento e a Nexera passou a ser vista não somente como uma integradora, mas como uma grande facilitadora dos processos. Pulando mais um pouquinho para frente, 2005,
nós vemos um cenário novo, né? Um cenário que nós chamamos de ambiente eletrônico de negócio. O que significa isso? A partir do momento que nós conseguimos integrar esses ambientes, a partir do momento que nós conseguimos conectar empresas, nós começamos a perceber que nós poderíamos desenvolver um conjunto de camadas de aplicações diferenciadas. Essas aplicações foram ganhando espaço, né? Principalmente no mercado financeiro, cobrança, pagamento, extrato, arrecadação, entre outras. Só que, se eu estava integrando bancos, por que eu não integrava tudo numa plataforma única, né, num ambiente único, onde eu pudesse navegar através dele e dele eu realizar meus processos? Então, nasce o que nós chamamos do ambiente eletrônico-negócio. O ambiente veio trazer uma roupagem, uma cara nova para as plataformas que eram, naquele momento, individualizadas, onde alguém fazia cobrança do pagamento e diria, toda empresa paga e recebe, né? Toda empresa compra e paga. Então, nós deveríamos integrar isso tudo dentro da mesma plataforma. Novamente, nós estamos aproximando o processo, aproximando empresas e permitindo que processos de pagamento e cobrança, por exemplo, se falem entre empresas diferentes. Então, o ambiente eletrônico de negócios passou a ser o grande colaborador para que a gente já conseguisse falar em cadeias de valor, integrar não mais a minha empresa, mas enxergar a minha empresa dentro de um ambiente eletrônico onde eu pudesse cada vez mais aproximar processo e de reduzir tempo, otimizar processo. Então, foi um cenário bastante importante na nossa história, porque a partir de 2005 a Nexera passou a ser vista como não somente mais um grande integrador, mas um grande provedor de soluções que permitisse a gestão integrada entre empresas já. Pulando mais um pouquinho para frente, 2010, nós estamos falando aí em soluções inovadoras de cadeia de valor, né? Nosso modelo de negócio muda. A partir do momento que nós conseguimos integrar empresas, a partir do momento que eu consegui fazer com que processos diferentes conseguissem falar entre eles, nós começamos a perceber que nós tínhamos uma responsabilidade muito maior de integrar processos de empresas e entregar empresas. Então, falar em cadeia de valor passou a ser o ponto-chave. O que nós dizíamos na época? Não existirão mais empresas grandes, não existirão mais empresas fortes, não existirão mais empresas individuais. Existirão ecossistemas ou comunidades fortes. Uma empresa será forte se os seus clientes forem fortes, se os seus clientes forem bem atendidos e se os seus fornecedores forem fortes também. Então, nós começamos a falar em integração de cadeias produtivas. Nesse momento, nós passamos a ter uma visibilidade mais ampla, porque nós começamos a estender o nosso mercado, a estender a nossa participação, e isso garantiu para nós um sucesso importante, de novo, em comunidades muito maiores. Ao invés de falar em um cliente, eu falava em uma comunidade, que às vezes era de 1.000, 10.000, até muito mais empresas simultaneamente. 2015, o amadurecimento da interconexão de cadeias de valores, cada vez mais difundida esse processo, né? Em 2015, o nosso conceito, né, passou a deixar de falar em empresas e seus fornecedores de clientes e começamos a trabalhar o conceito de ecossistema. Agora, nós vamos falar de ecossistemas produtivos. E aí, quando nós falamos de ecossistemas produtivos, nós falamos que nós temos que entender como é que funciona a vida da empresa, como uma empresa tem relação com a vida da outra, como uma empresa influencia na vida da outra, como elas se influenciam e como nós podemos ajudar que essas influências aconteçam de forma bastante objetiva. Como é que nós conseguimos transformar isso? E aí, a partir do momento que nós começamos a olhar ecossistemas, nós passamos a entender que as empresas não tinham mais extensão territorial no Brasil. Isso nos permitiu enxergar fora, olhar para outros horizontes, olhar para outros mercados, olhar para inclusive para a América Latina, onde nós passamos a ter uma exposição importante. Começamos a entender e conhecer clientes na Europa, nos Estados Unidos, empresas que operavam no Brasil, operavam lá e precisavam operar com o Brasil. E aí nós começamos a ter uma participação mais importante dentro do contexto nacional e internacional. Então, 2015, começou um ciclo de transformação importante na história da Nexera. Nós passamos por vários ciclos de entendimento e evolução, mas 2015 começa a mudar. A partir daí, nós falamos aí em 2017. Aí sim, aí nós saímos do conceito de ecossistemas individuais para ecossistemas únicos. O que significa isso, ecossistemas únicos? Significa que nós estamos agora pensando em não existem mais empresas separadas. Todas elas convivem entre si, todas elas vão conviver entre si. E a partir do momento que nós começamos a desenvolver esse raciocínio, nós começamos a mostrar para as empresas que era possível enxergar todo um ecossistema onde nós estamos envolvidos. O que significa isso?
Eu não olho mais o meu fornecedor de insumo, eu olho o meu fornecedor de serviço, meu fornecedor de material administrativo, e a hora que eu olho esse ecossistema que ele está envolvido, eu começo a enxergar outros ecossistemas. Então, olhar o mercado como um ecossistema único, olhar o mercado como um ecossistema, né, vivo, quase que um organismo vivo, passou a ser parte importante da nossa história. E aí, eu até deixei de falar para vocês, lá em 2010 para 2015, nós fizemos uma provocação no mercado. Nós dissemos, vocês vão experimentar coisas muito diferentes no futuro. A Nexera lançou, entre 2010 e 2015, o slogan Experimente o Futuro, hoje difundido, utilizado por outras marcas, mas foi um lançamento da Nexera lá atrás. Nós dizíamos, o futuro será muito diferente. O futuro você não vai olhar mais para a sua empresa, o futuro você vai olhar para a comunidade. E hoje, vendo a palestra agora do Ricardo, vendo cada vez mais nós temos que olhar para o ecossistema onde nós vivemos, ou nós sobrevivemos, né? Ou passar, talvez sobrevivendo nesse período, e vamos agora passar por uma crise, sem que, se Deus quiser, não passar pela segunda onda. E por quê? Porque nós estamos olhando para o ecossistema onde nós vivemos, fortalecendo os nossos empregos, fortalecendo os nossos fornecedores, garantindo esse processo. Então, nós começamos a olhar para ecossistemas cada vez mais estruturados, cada vez ecossistemas únicos, enxergar o Brasil como um organismo, enxergar o nosso Estado como um organismo, enxergar o nosso mundo como um organismo. Então, isso é fundamental para que a gente possa começar a pensar em ecossistemas produtivos e rentáveis. Bom, de 2017, a gente começa a pensar, então, o que vem pela frente, né? Qual é a próxima era? O que a Nexera prepara de diferente? Se nós pensamos em tudo isso, o grande desafio nosso não foi tecnológico, o grande desafio nosso foi o modelo de negócio. Se a tecnologia dominava, se nós já conseguimos enxergar os ecossistemas, conseguimos enxergar as empresas, entramos nos processos de supply chain, transformamos o supply chain em supply chain finance, ou seja, enxergar compra, venda, pedido e processos colaborativos. Enxergar que os processos financeiros têm uma correlação muito forte entre eles. Enxergar que as empresas precisam cada vez mais de crédito, e crédito não significa só precisa de dinheiro. Crédito significa que muitas vezes eu preciso de um lastro financeiro para um período em que eu preciso dar um prazo maior para o meu fornecedor, para o meu cliente. Então, a partir do momento que eu consigo construir, entender isso de forma eficiente, eu consigo reduzir os custos. Eu consigo reduzir as perdas financeiras. E isso a gente tem conseguido nos últimos anos de forma bastante eficiente. E aí, os temas que até então eram melhoria de processo, passaram a ser trocados por redução de custo, redução de perdas, rentabilidade, cadeias produtivas mais fortes, crédito inteligente, crédito na hora certa, da forma como eu preciso. Então, esses temas se tornaram cada vez mais fortes. E a Nexera, hoje, o grande desafio não foi tornar isso um produto tecnológico. Como falou o Ricardo, eu acho que falou muito bem feito, tecnologia nos últimos anos se transformou em meio na Nexera. O grande desafio nosso é como é que eu disponibilizo tecnologia para que o mercado se desenvolva? Como é que eu disponibilizo tecnologia para que o mercado consiga executar bem o seu papel, de forma que a tecnologia, sendo um meio, não seja um custo, né? Vocês perceberam nos últimos anos, quem é nosso cliente que está aqui acompanhando, os preços tecnológicos vêm despencando. E a Nexera tem sido um grande agente no mercado em derrubar preço. Mas nós derrubamos nossa rentabilidade, nosso resultado? Não. Nós passamos a nos transformar cada vez mais num componente de resultado. O grande desafio nosso tem sido, nos últimos anos, nesses ecossistemas produtivos, em ser parte integrante do desenvolvimento sustentável de empresas e cadeias produtivas. Cedendo tecnologia, muitas vezes, olhando o micro e pequeno empresário também como parte da cadeia. Vocês devem saber, 85% das cadeias produtivas são formadas por micro e pequeno empresários. Então, se nós temos que olhar para esse micro e pequeno empresário como um elo importante de emprego e de sustentação da economia, nós precisamos ceder tecnologia, muitas vezes, em troca de gerar resultado, economia e resultado financeiro para eles. Esse desafio, a Nexera vem transformando. E transformando tecnologia em meio, nós estamos participando do resultado. Às vezes, muitas vezes, nós conseguimos nos rentabilizar melhor porque nós ajudamos o nosso parceiro a ultrapassar barreiras que ele muitas vezes não conseguiu ultrapassar. A tecnologia tem sido, para ele, um agente de transformação importante nesse mercado e de sustentação. E é esse momento que a Nexera passa agora. Com os lançamentos, com a apresentação que nós vamos fazer aqui agora, a próxima era, ela vem de cada vez mais compromisso, cada vez mais compromissada com o nosso cliente, com o mercado. A Nexera vem cada vez mais
uma solução robusta. Vocês estão ouvindo falar de Hubble e outros ambientes. São ecossistemas que aproximam as pessoas, aproximam as empresas, e você, como assinante, passa a ter acesso facilitado a um conjunto de benefícios. Com os benefícios que permitem eu rentabilizar o meu negócio. Uma das frases que nós citávamos e citamos há muito tempo, nós temos dito para muitos de vocês que a próxima era, a Nexera não pode ditar todas as regras, né? Nós somos agentes de transformação, somos agentes que querem contribuir, mas a gente sabe que, mantendo esses conceitos, a próxima era nós estaremos lá. Assim como cada ciclo que procuramos mostrar aqui, nós estaremos lá. Porque nós entendemos que a tecnologia sempre foi a base do nosso conhecimento. A tecnologia foi a transformação da informação em conhecimento, em riqueza, para que a gente conseguisse transformar essa riqueza em uma grande alavanca de crescimento para esse mercado. E hoje nós temos certeza de muito sucesso. Hoje nós atendemos mais de 1 milhão de empresas conectadas em ambientes colaborativos. Hoje nós atendemos mais de 60% das grandes, maiores empresas do Brasil. Hoje nós estamos em grandes segmentos com market share altíssimo. Hoje nós transacionamos trilhões de reais por ano através das nossas plataformas. E isso tem sido a grande justificativa, eu acho a grande devolutiva que o mercado nos dá. A confiança que nos dá, nos depositou, e é isso que nós queremos sempre retribuir. Investimentos muito fortes para que a gente esteja sempre presente na vida das empresas, para que a gente consiga fazer um desenvolvimento sustentável de qualquer empresa e a gente consiga fazer dessa crise que teve agora uma grande experiência. Porque essa crise, eu acho que nos permitiu enxergar de forma diferente o que é a tecnologia e como a tecnologia, como diz o Ricardo, talvez ela mantenha um distanciamento físico, mas ela aproxima empresas, aproxima pessoas, e a Nexera vai aproximar. Se há alguns anos atrás nosso desafio foi experimentar o futuro, hoje nós aproximamos o futuro. Hoje nós vamos colocar o futuro frente a frente com vocês. Hoje nós queremos que o futuro seja o presente sempre. E nós estaremos investindo para isso e contribuindo para que vocês tenham sucesso. E o sucesso de vocês é o nosso sucesso.